Ok, pessoal, dando sequência, ordem de vocação hereditária, trataremos agora da sucessão do cônjuge. Aqui, eu me permito, a não repetir tudo que eu disse antes. Nós vimos que o cônjuge sucede com os descendentes, se o regime de casamento permitir. Vimos que o cônjuge sucede com os ascendentes e aí independe do regime de casamento, ok? Vai concorrer com os ascendentes. E se não houver descendentes nem ascendentes, o cônjuge recolherá a herança na sua integralidade. E, de início, eu te aviso, não importa o regime de casamento. O cônjuge vai concorrer com os descendentes, eu olho o regime de casamento. Para concorrer com os ascendentes, repito, não pergunto o regime de casamento, como também não pergunto o regime de casamento se ele for chamado herdeiro único, herdeiro universal. Ele recolherá a integralidade da herança. Isto independe do regime de casamento, friso, ok? Ele vai ser, se casado pelo regime da comunhão universal de bens, ele vai ser meieiro e vai recolher a outra metade a título de herança. E aí nós temos que ficar atento para um detalhe, hein? Quando a gente for calcular o ITCD, o Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doações de quaisquer naturezas, nós temos que ficar atento para um detalhe. Eu só vou calcular o ITCD na parte que era a herança, na parte que virou herança, que era a meação, no caso da comunhão universal de bens, a parte que era a meação do de cujas, ok? A parte que era do falecido, a parte que era a meação do cônjuge supérstite, nesta parte do cônjuge sobrevivente não incidirá ITCD, obviamente, ok? Fica atento nisso aí. Com relação ao cônjuge sobrevivente, pessoal, eu tenho que lembrar o seguinte: se concorrer com os descendentes, o cônjuge terá direito a uma cota igual a que couber aos filhos, aos descendentes. E já antecipo para vocês, esta regra também valerá para a união estável. Antes havia uma discussão terrível, mas como nós vimos, naqueles 2 recursos extraordinários, a união estável foi equiparada, portanto, ao casamento. Entretanto, o Código Civil trouxe uma regra também inovadora, que diz que se o cônjuge sobrevivente concorrer com descendentes comuns, ou seja, filhos do autor da herança e filhos seus também, ao mesmo tempo, terá direito a uma cota não inferior a 1/4 da herança. Isso é importante, isso é interessante. Imaginemos que o cônjuge sobrevivente tem direito a concorrer com os descendentes, naqueles casos que vimos. Aí eu tenho que lembrar desta parte que alguns doutrinadores, a exemplo do professor Venosa, têm chamado de reserva legal. Ou seja, se o cônjuge concorrer com 5 filhos, ok, pessoal? Esta cota, a sua cota será de 1/4 da herança. Imagine que a herança do de cujos valha R$1 milhão, tá certo? Neste caso, o cônjuge sobrevivente terá direito a R$250 mil. Os outros R$750 mil eu vou dividir com os descendentes. Então, o cônjuge sobrevivente tem direito a uma cota não inferior a 1/4 da herança, se concorrer com descendentes comuns, descendentes que sejam, por exemplo, filhos seus e filhos do autor da herança concomitantemente. Esta reserva legal não valerá se concorrer com os ascendentes, só para com os descendentes.
Uma outra questão, pessoal, também importante, diz respeito ao direito real de habitação. O cônjuge sobrevivente, independentemente da sua participação na herança, terá direito de continuar a habitar o imóvel residencial, geralmente aquele que o casal viveu por tantos anos, ok? E este direito real de habitação, veja, eu não estou a falar de usufruto, tá, pessoal? Nem um direito de posse temporária, não, estou falando de direito real de habitação. Então, o cônjuge sobrevivente terá direito de continuar a morar no imóvel de natureza residencial do casal. Entretanto, este imóvel de natureza residencial terá que ser apenas um, ou seja, dentro do acervo hereditário, se somente houver um bem de natureza residencial, é neste bem que incidirá o direito real de habitação. Se o casal possuía 3 apartamentos, 2 casas residenciais, não faz nenhum sentido se falar em direito real de habitação. É somente se houver um imóvel desta natureza, segundo o Código Civil brasileiro. Este direito real de habitação está previsto, no Código Civil, lá no artigo 1831. Ok, pessoal? Depois vocês dêem uma olhadinha lá no artigo 1831 do Código Civil. Então, ele tem direito à reserva legal, é aquela parte de 1/4 da herança, e tem também o direito real de habitação, direito este que é vitalício e que também é estendido aos conviventes da união estável. Entretanto, eu chamo a atenção de vocês para o artigo 1830 do Código Civil. Todas as vezes que aparecer para a gente uma demanda, uma consulta, imagine você que o seu consulente pretende saber quando que o cônjuge tem direito de herança. Antes da sua resposta, você deve olhar o artigo 1830 do Código Civil. Por quê? Somente é reconhecido o direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se ele não estava separado judicialmente, leia-se, divorciado. Porque se ele estava separado do decujus, separado judicialmente ou divorciado, ele deixa de ser herdeiro. E, pessoal, ele não é herdeiro se separado ou divorciado. Separação judicial. Depois o Código fala que também não será herdeiro se estava separado de fato por mais de 2 anos. Okay? Então, se o cônjuge estava separado de fato há mais de 2 anos, ele já não tem direito à herança. Ok? Salvo, diz o Código, neste último caso da separação de fato, se ele provar que a separação se deu não por sua culpa, que a convivência se tornou insuportável e isso não foi por sua culpa. Ok? Aí, de novo, o Código Civil resgata aquela velha ideia de culpa que vigorava lá no Código Civil de 16. Tá certo? Então, o Código Civil prevê a possibilidade de você demonstrar que o consorte sobrevivente está separado de fato há mais de 2 anos e mesmo assim ele pode ser herdeiro se ele não deu causa à separação. Assim, às vezes o cônjuge, por exemplo, foi expulso
de casa, né, foi vítima de violência doméstica, etc. Entretanto, parte da doutrina critica, obviamente, isso aí, a crítica faz todo sentido, mas alguns doutrinadores entendem que essa regra da culpa não faz sentido, querer apurar que o cônjuge sobrevivente não deu causa à separação. Tem alguns doutrinadores que criticam isso e diz que essa regra é inócua, ela não deve, portanto, prosperar. Eu vejo isso com uma certa preocupação, porque essa questão da culpa não é para punir ninguém, não é para punir, porque no passado era tipo uma punição, né? O cônjuge que foi culpado deu causa ao divórcio, deu causa à separação, enfim, perdia alguns direitos. Aqui não vai provar a culpa do cônjuge sobrevivente, vai provar que ela ou que ele, né, não foi culpado pela separação, não deu causa à separação. E com isso teria o privilégio do direito de herança. É o que propõe o Código Civil. Entretanto, como eu disse, né, há parte da doutrina que entende que essa regra ela não deve ser aplicada. Não caberia, segundo esses doutrinadores, esta análise feita pelo juízo, feita pelo tribunal, pois a ideia de culpa entre os casais já não faz sentido há muito tempo. Mas eu repito, aqui não é para provar a culpa, é para provar que ele não foi culpado pela separação. Ok, pessoal? Então, nós vimos aí a sucessão dos descendentes, a sucessão dos ascendentes, e vimos a sucessão do cônjuge sobrevivente, que concorre com os descendentes, concorre com os ascendentes, e, por último, é o chamado herdeiro único, herdeiro universal. Aqui eu faço um acréscimo para dizer a vocês que incluam neste tópico a sucessão dos conviventes da união estável, seja essa união homo ou heteroafetiva. Vocês podem e devem dar uma olhada lá no Código Civil, né? No artigo 1790, vocês vão observar que a sucessão da união estável era tratada de forma discriminada, eu diria até odiosa. Mais recentemente, já citei para vocês os recursos extraordinários, não vou ficar a repeti-los aqui, o Supremo entendeu que não faz sentido quaisquer discriminações que se aplique ao direito sucessório dos conviventes da união estável. Ou seja, afirmou a tese de que união estável e casamento para o direito das sucessões tem um tratamento isonômico, existe isonomia, não existe nenhuma chance para discriminação.